Para a segunda vinda de Cristo, o como vem, o quando vem e onde vem. Ora, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme estiverem a ouvir. Olá a todos. E vamos fazer este novo vídeo, sobre a segunda vinda de Cristo. E a perspectiva que nós apresentamos é uma perspectiva diferente do tradicional cristão. De forma que eu espero que seja capaz de transmitir a lógica deste pensamento que nos faz acreditar que a segunda vinda do Messias não é de acordo como ou a maioria dos cristãos espera que venha. De modo que Jesus claramente disse-nos que a segunda vinda iria acontecer. Eu vou buscar aqui o meu ponteiro. Ele diz claramente que a segunda vinda viria. Em Mateus 16:27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Enfim, é uma interpretação. Há uma interpretação variadíssima sobre esse mesmo aspecto, sobre esta vinda, e as interpretações que são apresentadas são demasiadamente literais, que levam a determinada confusão e incredibilidade até da forma como elas são explicadas. Alguns pensam que a segunda vinda acontece quando Jesus é recebido no nosso coração. Isto acontece na altura do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Muitos dos cristãos, na altura de Jesus, após a morte de Jesus, nesse Pentecostes, muitos dos cristãos, novos cristãos, os judeus que se tornaram cristãos, sentiram a presença no seu coração de Jesus. E há quem diga que isso é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo. Outras pessoas pensam que a vinda ocorrerá sobre as nuvens, conforme também está escrito em Mateus 24:30, em que diz: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E essa visão, essas são as imagens que podem, manifestar como se pensa essa mesma vinda. As pessoas estão a olhar para o céu e há aqui uma presença, algo espetacular, de um determinado ser, rodeado de anjos, e aqui a mesma coisa. Outras pessoas ainda acreditam que quando o Senhor quando a segunda vinda acontecer, elas serão arrebatadas ao céu. Porque está escrito também assim: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Em Tessalonicenses 14:15-17. E esta é a imagem que manifestam para fazermos perceber como é que o homem é arrebatado. De repente, nós estamos na rua, estamos em casa, estamos a dormir, não sei o quê. As pessoas que estão ao lado veem de repente as pessoas desaparecerem e não sabem porquê. Isto é um filme que eu vi de uma igreja a manifestar precisamente essa mesma segunda vinda dessa forma. E de forma que as pessoas não entendem. É estranho as pessoas irem lá para cima para o céu. Nestas duas imagens, essa situação não é muito... É estranho isto poder vir a acontecer. Temos que descobrir qual é a imagem real dessa mesma segunda vinda. Como é que voltará Cristo novamente à Terra? E não deve ser muito diferente daquela que se nos apresentou no tempo de Jesus. Mas vamos confirmar. Se Cristo vier realmente nas nuvens,
Por que razão está escrito na Bíblia, em Lucas 17, 25, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração? Por que razão é que isto assim está escrito? Ele tem que sofrer muito e seja rejeitado por esta geração. Vocês acham que se ele vier nos céus, vier nas nuvens, que sofrimento ele irá ter? Sofre muito e será rejeitado. Que rejeição é que ele poderá ter? Algo tão extraordinário, tão espetacular, vindo das nuvens, vindo do céu. Quem é que poderá rejeitar semelhante fenómeno? E quem é que o colocará em sofrimento? Em Lucas 17, 25. Mas em Lucas 18, 8 também diz algo semelhante. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vocês necessitais de fé se ele aparecer nas nuvens? Mais, se as pessoas são arrebatadas ao céu ao encontro dele, nos ares, é preciso essa fé, a evidência tão clara, esse fenómeno tão espetacular. A gente não precisa de fé, a gente contacta na realidade esse fenómeno que não podemos negar. Então, porquê é que se vem nas nuvens? Por que razão existem estas duas profecias assim? Existem estas passagens bíblicas. Ele terá que sofrer, é rejeitado e pergunta, será que haverá fé? Será que acreditamos naquela pessoa que há de vir? Será que se acreditará nele? Por que razão é que isso assim está escrito? É porque isso, com certeza que não será como é transmitido nas igrejas, a segunda vinda. Como realmente voltará Cristo de novo? Vamos nos basear no mesmo acontecimento sobre a segunda vinda de Elias. Porque pode dar-nos pistas para saber como virá o Senhor da segunda vinda. Em 2 de Reis 2:11 está escrito: apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Isto é, foi para o mundo espiritual. Portanto, Elias, que estava na terra, foi levado puxado por cavalos de fogo para o céu. Foi levado aos céus. Ora, em Malaquias 4:5 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do Senhor, do grande e temível dia do Senhor. Isto é uma profecia que está a dizer que Elias, antes de Jesus vir, ele vem primeiro. Isto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, confirma-se. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Portanto, Elias deve vir para preparar terreno, para preparar as pessoas para receberem neste momento Jesus. Jesus está na terra, vem, e os discípulos perguntam a Jesus: mas então, Jesus, porquê é que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Portanto, os judeus, os doutores da lei, os sacerdotes na altura, sabiam que antes do Messias vir, o Elias tinha que vir primeiro. E provavelmente esperavam que ele viesse também da mesma forma como foi. Se foi num carro de fogo, deve vir também num carro de fogo. Supostamente poderiam estar a pensar assim. E Jesus o que é que responde perante esta pergunta feita a ele? Jesus diz: mas eu vos digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que se referiria a João Batista. Então, João Batista é o Elias que devia de vir. Elias passa a sua missão de preparar
para uma determinada pessoa que está na terra, que essa pessoa é João Batista. João Batista é o seguidor, é o que recebe por transferência a missão de Elias. Porque Jesus diz, eu vos digo, Elias já veio. Porque era João Batista que estava a preparar o caminho para as pessoas poderem vir a aceitar Jesus. Portanto, há a segunda vinda de Elias aqui. A segunda vinda de Elias não é o Elias propriamente dito, mas é uma outra pessoa que herdou a responsabilidade ou a missão desse mesmo Elias, que é João Batista. Que não é Elias. Aqui não há reencarnação. Aqui há apenas uma transferência de missão de Elias para João Batista. Ok? Esta é a segunda vinda de Elias, que nos pode dar a fazer pensar a segunda vinda de Jesus pode ser algo semelhante assim. Portanto, podemos compreender que a segunda vinda de Cristo, como Messias, possa não ter a mesma aparência que Jesus, tal qual como João Batista não tem a aparência de Elias, mas terá a mesma missão que Jesus. Portanto, será outra pessoa. Será outro ser que vem dar seguimento a toda uma processo, uma missão do próprio Jesus. Podemos compreender que a segunda vinda de Cristo como Messias possa não ter a mesma aparência de Jesus, mas terá a mesma missão que Jesus. Então, hoje, conforme nós pensamos hoje, também se pensava no Antigo Testamento. Encontramos no Antigo Testamento profecias contraditórias relativas à vinda do Messias. É o que se passa hoje. Em Daniel 7,13 está escrito que ele viria nas nuvens. Mas em Miqueias está escrito que nasceria como um bebé. O que é que diz Daniel? Eu seguia contemplando as visões da noite, e eis com as nuvens do céu vinha um semelhante a um filho do homem. Isto em Daniel. Mas em Miqueias diz, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, para os judeus na altura, poderiam estar confusos. Então, mas vem nas nuvens ou vem nascido como um bebê? Uma pessoa normal? Essa dúvida pode acontecer. Nós sabemos que veio realmente como um bebê porque está escrito que ele nasce em Belém e há testemunhos na Bíblia que ele nasceu realmente em Belém. De forma que esta passagem confirma esse mesmo nascimento. Mas os judeus também tinham essa dúvida. Na primeira vinda do Messias, como é que ele virá? Virá nas nuvens ou virá como um bebê? A realidade é que nos mostra que vem como um bebê. Nasce como um bebê, como outra criança qualquer. Porquê é que assim é? Nós precisamos de perceber. O cristianismo diz-nos que Deus pode fazer tudo o que quiser e lhe apetece, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas esquece de pensar ou de dizer que Deus é absoluto e imutável. Se Deus é absoluto e imutável, as suas leis, os seus princípios, são também absolutos e imutáveis. Não há nenhuma criança que nasça vinda do céu, ou que apareça vinda do céu. Qualquer criança nasce a partir de uma relação de um homem e de uma mulher, a mulher engravida e 9 meses depois pode nascer. Isto é uma lei. Se esta é uma lei imutável. Absoluta, imutável. Porque Deus é absoluto e imutável. Vocês já pensavam que se o vosso pai ou o nosso pai hoje fizesse uma coisa, amanhã fizesse outra e depois outra, que tipo de confiança, que tipo de estabilidade poderia ele apresentar àqueles que o seguiam? Um pai que seja, ou os pais que estejam essa atitude muito porque são pais e podem fazer o que quiserem, se variam as suas condutas, que confusão pode trazer aos seus próprios filhos e à sua família?
É muito confuso, que isso é um ambiente de muita confusão que pode surgir. Então, por isso, é preciso entender que Deus faz realmente tudo, pode fazer tudo o que entender, mas dentro das leis que Ele fez. Porque as leis que Ele fez são imutáveis, a não ser que hajam leis que a gente não conheça. Vamos admitir isso. Mas as leis que a gente conhece hoje, até hoje, são imutáveis. Portanto, qualquer criança que nasce é da mesma forma como qualquer outra criança. No tempo de Jesus, tal como no tempo de Jesus, hoje, as divergências de interpretação sobre a vinda do Messias são semelhantes. Também temos profecias que nos diz que vem nas nuvens e outros diz que vem como um homem. Os discípulos perguntavam, então por que os mestres da lei diziam que é necessário que Elias venha primeiro? Portanto, esta confusão existente no mundo judaico na altura era evidente por esta mesma passagem. Eles sabiam que o Messias viria, mas primeiro, antes do Messias vir, vem Elias. E Elias provavelmente viria conforme foi. Portanto, o estado no carro de fogo. Vem do céu, vem de uma forma espetacular, de uma forma pouco vulgar. De facto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Esta passagem manifesta a crença desses mesmos judeus de que Jesus não vinha com este corpo físico, vinha de uma forma qualquer que não tinha corpo físico, tal qual como hoje o cristão assim pensa. Deus ao vir nas nuvens não tem este corpo que a gente tem. Também essa passagem faz-nos entender que eles estavam à espera do Messias com um outro tipo de evidência. Vinha de uma forma angelical, não sei propriamente como poderiam estar a imaginar, mas que não era através do corpo físico, através de uma forma normal de uma outra pessoa qualquer. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Isto é outra manifestação por parte dos judeus na altura que desejariam ou estariam à espera de um sinal qualquer milagroso para fazer prova de que realmente Jesus era aquele o Messias que estavam à espera. Portanto, ele devia de fazer um sinal qualquer, um sinal do céu, um milagre qualquer, algo que sai fora do padrão normal da vida, para provar que realmente assim é. Portanto, havia concepções diferentes sobre a vinda do próprio Messias que eles esperavam. Então, qual é realmente o significado de vir nas nuvens? Estava escrito no Antigo Testamento. Em Apocalipse 17:15 diz: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Esta prostituta aqui não quer dizer que seja a prostituta, aquela mulher que prostituta do ponto de vista sexual. Esta prostituta aqui quer dizer pessoas, prostitutos corruptos, que se vendem por qualquer coisa, se vendem por dinheiro por um motivo qualquer. É este o sentido desta aqui de prostitutas. Portanto, os povos, as línguas, as nações, está designado como prostituta. Em Hebreus 17:15 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha. E a Ezequiel, você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão avançando com uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo da terra. Ora, esta nuvem aqui quer dizer pessoas, tropas, muitas nações. Aqui, testemunhas, nuvens de testemunhas também são pessoas. E aqui, naturalmente, esta imagem de que as águas onde a prostituta está sentada são realmente as nações. Portanto, temos aqui alguma coisa de comum, as águas e as nuvens. Alguma coisa de comum. O que é que isto realmente quer dizer? Qual é o significado
do regresso da vinda das nuvens. Estas nuvens, qual é o verdadeiro significado? Nós sabemos que quando as nuvens sofrem evaporação, a água torna-se pura. Nuvens é um estado de água vaporizado que é pura. São as águas que as nuvens são gotículas de água pura. E o que é que isto tem a ver com o significado das nuvens? Vamos a ver. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, significa aqui que essas águas onde a prostituta está sentada referem-se às pessoas caídas. Essas pessoas caídas são a prostituta onde ela está sentada. Portanto, estas águas são águas constituídas por pessoas de pecado. Pessoas como nós próprios, todo o mundo, toda a humanidade. E sabemos que quando essas águas, sejam elas puras, chocas ou não, quando evaporam, tornam-se nuvens. E essas nuvens quer dizer purificação dessa mesma água aqui. Então, essas nuvens podem querer significar um povo purificado ou um povo ressuscitado. Porque é aquilo que Jesus faz quando a pessoa se torna cristã. Portanto, purifica o seu coração e ressuscita o seu eu espiritual. A sua espiritualidade ressuscita, renova-se. Então há como que aqui um simbolismo, a ideia de que nuvens quer dizer pessoas purificadas, pessoas que renovam o seu estar, o seu viver centrado em Cristo, centrado em Jesus. Isto que então significa nuvens é igual a povo purificado, povo ressuscitado. Então, Cristo regressará nascendo como uma criança, conforme escrito na Bíblia. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Portanto, isto é aqui, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Esta é uma profecia que contradiz aquela sobre a vinda das nuvens. Portanto, já vimos que nuvens quer dizer que o Messias virá para aquelas pessoas mais de coração mais puro, do coração mais sincero. São as nuvens purificadas. E ela nascerá como um bebê qualquer, como um bebê normal, e desenvolverá e tornar-se adulto e falará para aquelas pessoas, para aquelas nuvens mais puras, para aquelas pessoas mais puras, mais sinceras, mais honestas. E essas poderão vir a compreendê-lo. Cristo regressará com um novo nome. Portanto, há uma passagem que diz que ele nasce. E há outras passagens que ele diz que vem com um novo nome. Não vem com o nome de Jesus, nem é a pessoa de Jesus. Vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chamadas chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Portanto, se fosse Jesus a vir, nós conhecíamos, era Jesus. Mas isso não acontece. No Apocalipse também diz: escrevi nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Portanto, isto, como é que a gente vai? Vai ver literalmente as passagens que vêm nas nuvens? Mas se aquilo é literal, se nós devemos olhar para a vinda das nuvens como literal, nós também devemos olhar para estas passagens também como literais, porque o critério deve ser igual. Devemos analisar as profecias, sim, as passagens com o mesmo critério.
se uma é literal, esta também é literal. E então aqui cria confusão. Então vem nas nuvens ou vem realmente como um homem? Porquê é que ele deve nascer na terra? E entramos numa perspectiva bem diferente daquilo que o cristianismo concebe sobre a salvação, sobre o verdadeiro significado da vinda de Cristo. Em Lucas, em Coríntios 15:45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Ora bem, vemos que a morte entrou por Adão. A vida entrou por Jesus. Ou veio por Jesus. Então aqui, e vou referir a várias outras passagens, que manifesta precisamente a consequência daquilo que Adão fez e o porquê de Jesus vir. Portanto, Jesus é considerado como o segundo Adão. Por Adão se morre, com Jesus se vivifica. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dívida da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, se por Adão vem a morte, por Jesus Cristo vem a vida. Mais uma vez, aqui esta passagem manifesta um relacionamento entre Adão e Jesus. Por Adão morreu-se, por Jesus adquire-se vida. Outra passagem: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Novamente, aqui a relação entre o primeiro e Jesus, o último. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Novamente, aqui a morte veio por Adão e Jesus vem a vida. Por que é que eu faço esta relação? Esta relação é feita precisamente para podermos compreender que aquilo que Deus pretendia em Adão e Eva não foi conseguido. Por isso é que deve enviar um outro homem, uma outra pessoa, para realizar aquilo que Adão não realizou. Há aqui uma relação entre as consequências do Adão e a vinda de Jesus. Há aqui uma relação. Este veio, falhou. Este agora vem substituir esse primeiro Adão. Vem realizar o que o primeiro Adão não fez. Qual era a vontade de Deus ao criar Adão e Eva? Está escrito em Gênesis 1:28. Deus abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam pela terra. Esta era ou não era a vontade de Deus quando criou? Isto é importante. Esta perspectiva é eu não queria dizer nova perspectiva, mas é o desvio que nós fazemos da interpretação do cristianismo de uma forma geral. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e dominem. E depois disse assim: não comas do fruto. Okay? Mas antes de comer o fruto, a vontade de Deus era esta: que eles se frutificassem, isto é, que crescessem, que multiplicassem e dominassem. Portanto, comeram o fruto, isto não se realizou. Adão tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Adão? Era o crescimento à perfeição, era a multiplicação e era o domínio. A realização destas três bênçãos era a responsabilidade de Adão. Não foi cumprido. Mas a vontade de Deus ao criar Adão e Eva foi esta: crescei, ou se frutificai, se quiserem, multiplicai e dominai. Era esta a vontade de Deus para Adão e Eva.
Antes de qualquer outra coisa. E só depois é que disse, mas não comas do fruto. Mas o primeiro mandamento era este. Não realizou. Ao não ter realizado, nós caímos. Nós fomos para fora do paraíso. E é importante perceber onde é que eles tiveram filhos. No paraíso, no Jardim do Éden, ou fora do Jardim do Éden, fora do paraíso? Foi fora do paraíso. Não foi no Jardim do Éden. Portanto, no Jardim do Éden, no paraíso, eles deviam de realizar estas 3 bênçãos. Mas porque Adão pecou, e se quiserem saber porque é que ele pecou e o que é que isso quer dizer de comer do fruto, no vídeo número 8, se não me engano, 8.1, 8.2, se não me engano, tem lá a explicação desse mesmo pecado original, esse pecado que fizeram ao comer do fruto, está lá explicado. Mas, portanto, Adão não realizou estas bênçãos.